hoje, né? Tem muito mito sobre a história da igreja. Não sei se você quer entrar nesse ponto. Por que eu acho que Deus existe é um tema, e por que as pessoas falsificam a história da igreja é um tema. Assim, né? As pessoas, claro, polemizam sobre isso. Não sei se desvia. Ah, sim. O pessoal, eu não acredito em Deus, mas até aí também. Não acredita? Mas por que você não acredita em Deus? Qual que é a boa? Cara, porque eu sou assim, esse cara tem que ter uma explicação, entendeu, cara? Se eu não vou ver aqui, se eu não aparecer, é igual extraterrestre, entendeu? Eu não acredito também, o pessoal até zoa comigo. Não acredito, cara, enquanto ele não aparecer, igual dizia o Jô Soares, enquanto ele não aparecer na Praça da Sé, cara, eu não vou acreditar. Mas eu não, de novo, o pessoal sabe que eu já trouxe o Rodrigo Silva aqui, tudo. Eu não tenho problema nenhum, cara, minha mãe é espírita, entendeu? Sim. E então, meu orientador, cara, de mestrado e doutorado, monge budista. Sim. Monge budista. Sim. Então, assim, mas aí é uma coisa minha, né? Eu sou... Não, se você quiser, eu explico por que eu concluí, porque quando eu comecei a estudar esse assunto, né, eu tinha absoluta certeza de duas coisas. Eu falei, cara, se Deus existe não dá pra saber nada, e francamente vou viver minha vida como se não, porque não tem nada a ver com nada. E a igreja era uma instituição manipuladora que controlou a história da humanidade e que era uma instituição pro mal. Esse é meu ponto de partida nessa discussão. E então eu entendo muito bem a perspectiva que parte do ateísmo, né? Porque era minha, entendeu? Então eu parti desse ponto. Entendi. E aí eu vou te falar um pouco a linha argumentativa que me fez concluir que Deus existe, que é uma via metafísica, né? Por quê? Eu diria que a discussão da ciência provar Deus, ela não tem nada a ver, porque o método científico não tem nada a ver com a discussão se Deus existe. Então eu diria que simplesmente não eu diria que é um objeto impróprio, você está usando uma ferramenta de análise imprópria. Assim como a discussão científica, o método científico não serve para discutir verdades de cunho moral, que é impróprio, e eu falo isso em defesa do método científico, não contra o método científico. Eu falo, cara, é que é ridículo falar assim, vou fazer um experimento da moral. Eu falo, cara, não é assim que funciona, verdades de cunho moral são de outra natureza. Então tem uma série de coisas que verdades de cunho lógico são de outra natureza, você não usa a ciência para provar verdades de cunho lógico. Então eu diria, em primeiro lugar, que usar a ciência para provar ou desprovar Deus é um erro de objeto, simplesmente o objeto não se aplica, até porque usualmente você está usando ferramentas de análise material para falar literalmente de um objeto de análise material, portanto você não vai conseguir usar a ciência para provar que A igual a A, que dirá porque seria argumentar em círculo, que dirá provar que Deus existe. Então esse seria o primeiro ponto, que não é por aí. Daí, por isso que eu sempre acho um pouco louco. A perspectiva é mais comum, não estou falando isso para começar a polêmica religiosa, mas eu vejo que a linha argumentativa mais protestante, ela é um pouco exótica para mim, talvez da minha perspectiva mais católica, tomista. Ela é meio exótica, porque ela, ao invés de ir para metafísica, ela tenta entrar numa discussão científica que eu, francamente, não acho que vai chegar na conclusão que Deus existe, entendeu? Pela ferramenta que a galera está debatendo. Eu acho que simplesmente não é por aí que esse tipo de argumento não me convenceria olhando por aí. Isso eu acho que é meio coisa de protestante, mas não estou falando como pejorativo em relação aos protestantes, eu estou falando que não é incomum. E um dos motivos por que eu acho que acontece isso é porque na tradição católica tem uma discussão muito grande sobre metafísica. E a metafísica foi muito perdida como ferramenta de análise. E eu diria que o argumento fundamental para a existência de Deus, ou todos os argumentos bons, são metafísicos. Eles não são argumentos científicos, eles não são argumentos de cunho experimental, porque não faz o menor sentido, e eles são argumentos fundamentalmente de cunho metafísico. Bom, qual que é o argumento metafísico para a existência de Deus que eu acho fascinante? Então, primeira coisa, Aristóteles, quando ele vai discutir na metafísica, uma das grandes bases da metafísica é a discussão sobre atualidade e potencialidade. Então, atualidade nada mais é do que uma coisa que é efetivamente, potencialidade é uma possibilidade. Então, essa garrafa pode cair, ela tem a possibilidade de cair, e ela está do jeito como ela está. Se ela cair de fato, a atualização dessa potencialidade, que é o que Aristóteles chama de movimento. Movimento para Aristóteles não é um movimento mecânico, né, que a gente está acostumado no Newton e outros. O que ele quer dizer por movimento, na verdade, o termo... Essa mudança aí, né? Que é a passagem da potência ao ato. Então, essa garrafa, se ela não tivesse potencialidade de cair, simplesmente não se aplicaria à queda dela, portanto, potencialidade não é total. No entanto,
Aristóteles vai falar, tudo que nós percebemos no mundo está em movimento. Porque tudo que nós percebemos está passando da potência ao ato o tempo todo. Todas as coisas sempre têm algo que era potencial e que está se atualizando. E essa é meio que a estrutura metafísica básica. Bom, só que aí nós vamos perceber um problema nessa cadeia. Por quê? Sempre que nós passamos da potência ao ato, nós precisamos de algo em ato anterior à potência. Então a sequência PA não pode existir. Por que não pode existir? Porque do contrário teria que admitir a geração espontânea, que acontece por nenhuma causa. Por que cai essa água? Por nada. Ela cai porque ela cai. Porque simplesmente potências podem se atualizar do nada. Do nada uma coisa pode acontecer sem um motivo. Não, Aristóteles fala, justamente porque nada pode ser totalmente arbitrário, arbitrário que eu quero dizer sem uma causa, é necessário algo em ato anterior para que a potencialidade se atualize. Então tem um outro ato externo ou interno, ou seja, vinculado à própria... alguma coisa que faz... Algo real é necessário para que a água caia. Se algo fosse só potência, não atualizaria. Então a sequência natural não é PA, ela é APA. Ou seja, um ato move algo da potencialidade para a atualização dessa potência. Força igual a massa vezes a aceleração. Pois é, uma série de coisas, Aristóteles argumentaria que 1000 coisas que você vai ver na realidade, que você pode discutir de vários itens, vão se encaixar nessa estrutura metafísica. Que a estrutura metafísica é meio até o próprio trabalho da inteligência. Bom, só que tem um detalhe então, quando a gente olha o universo, toda a sequência causal imediata do universo precisa ter uma sequência causal. Uma coisa gera outra, uma coisa gera outra. O universo, como um todo, ele tem uma série de leis e processos e outras coisas que estão efetivamente em curso. Eles não são potência, eles são reais, eles estão em ato. O universo existe. Esse é um ponto uma das premissas do argumento. Dado que o universo existe, e dado que a sequência está em curso, ela obrigatoriamente tem uma origem. Por que ela obrigatoriamente tem uma origem? Porque se eu falar que ela não tem uma origem, ela não tem uma causa. Se ela não tem uma causa, ela não existiria. Porque eu acabei de falar que para ter P e A, para atualizar a potência, precisa ter um ato anterior. Ora, o que é um ato anterior a toda a sequência de movimentos do próprio universo? Esse ato anterior, ele não pode ser estritamente material. Por que ele não pode ser material? Porque ele é anterior exatamente a um dos movimentos mais importantes que nós temos no mundo, que é a matéria. Por definição, se a matéria tem uma causa, a causa da matéria tem que ser anterior à matéria. Ele não pode ser espacial na maneira como nós imaginamos, ou temporal da maneira como nós imaginamos. Por quê? Por definição, ele está causando, ele é anterior na tabela àquilo que é espacial e àquilo que é temporal. Portanto, como ele é anterior na cadeia, ele não é nem espacial nem temporal. Aí é a quântica, né? Mas mesmo a quântica... é mecânica quântica. Mas mesmo que você... Sim, a mecânica quântica tem tudo a ver com isso. Mas veja que mesmo que eu insira vários elementos, todos os elementos que estão em movimento, eles vão me voltar para uma causa que tem que necessariamente não estar em movimento. Por quê? Se essa causa está em movimento, de qualquer nível, e a mecânica quântica claramente está em movimento em vários aspectos, se essa causa está em movimento por qualquer nível, eu novamente volto ao PA. Portanto, eu volto a necessidade de A para ocasionar a transposição de P para A. Como eu necessariamente preciso de A anterior para a transposição de P para A, em outras palavras, eu preciso da atualização dos movimentos, o ato original, que é o primeiro, ele não pode, por definição, estar em movimento. Porque se ele estiver em movimento, ele quebra toda a sequência, porque ele demanda um ato anterior, então ele não é o primeiro. Então, se a partir do momento que eu introduzir qualquer... Mas tem esse primeiro? Essa que é a pergunta. Esse primeiro, ele é pela sequência... Ele existiu? Será? Não é que ele existiu. Em termos do que a gente está falando, todo Mas em elemento... termos da física, eu digo. Em termos da física, a gente não está fazendo análise física. É uma análise metafísica. Tá, tudo bem. A experimentação física, ela é totalmente independente disso. Eu acho impossível, sinceramente, chegar na conclusão que Deus existe pela física. Eu acho que não tem nada a ver. Não, Deus não. Mas eu tô falando o início aí de tudo aí que você falou. Mas esse início, veja, qualquer item que a gente introduza vai continuar persistindo o problema que eu tô falando. Por quê? Você fala que tem cordas, você fala que tem uma dinâmica quântica, você introduz qualquer item. Se esse item está em movimento, persiste o problema que eu falei. Porque esse primeiro ato não pode estar em movimento. Ele também não é temporal e ele não é espacial. E não sendo temporal e espacial, ele também tem um outro detalhe. O universo tem um elemento de acaso.
No entanto, o universo não é por acaso, porque ele também tem um elemento de ordem. Repara que o universo não é só acaso, ele tem ordem e acaso, os dois convivem. Aristóteles, bom e velho, fala isso. Ordem, acaso, não precisa necessariamente ter algo de inteligência por trás do acaso, isso é evidente. No entanto, ordem, por definição, é inteligência. A própria ordem é inteligência, no sentido de que a própria inteligência é ordenar as coisas. Quando eu falo de um A original, um ser em ato, que os medievais muito belamente chamam de ato puro, pura existência, que não é material, que não é espacial, que não está em movimento, portanto é eterno por definição, na medida que não está em movimento, que é princípio de ordem, porque originou toda a ordem do cosmos, esse é exatamente o conceito de Deus. Então, quando nós falamos em metafísica, da sequência da passagem da potência ao ato, eu sou obrigado a postular que Deus é a origem de todas as coisas. Por quê? Eu sou obrigado a postular que existe um ato puro na origem de todas as coisas. Do contrário, o que eu estou afirmando? Se eu não admito esse ato puro, eu estou afirmando que existiu em algum momento uma passagem da potência ao ato que não teve causalidade alguma. Em outras palavras... Pode ser, fisicamente pode ser, né? Mas se eu postulo isso, entende? Eu quebrei o princípio da premissa... Então, como todo argumento, se eu quebrar a premissa... Mas aí você sai da metafísica para física, né? A física... veja que a discussão aqui, quando a gente fala assim de geração do não tem nenhuma causa, a gente voltou para a premissa do argumento. A premissa do argumento é as coisas que acontecem têm uma causa. Ah, sim. Se eu afirmar dessa premissa, né? Claro, mas todo argumento parte de uma premissa. Sim. Se eu afirmo que as coisas não necessariamente têm uma causa, qual é o problema da quebra desse argumento? Porque ele é um argumento tão bom. Eu coloco em xeque todo o conhecimento humano sobre tudo, mas não só todo o conhecimento humano sobre tudo, como a própria ciência. Porque se as coisas podem não ter uma causa, eu posso literalmente afirmar que a água caiu por nenhum motivo e não existe investigação sobre isso. Que é como David Hume falou que Deus não existia, não existe causa, não existe causalidade. Bom, mas aí o problema dessa lei argumentativa é que eu estou agindo contra a razão humana porque eu estou falando o seguinte, nenhuma causa. O John Lennox, que é um matemático, uma vez falou uma coisa fascinante. Você está andando na rua, você acha uma esfera, a esfera é super ordenada, super complexa. E aí você fala, o que é isso? Isso não é nada, isso não tem origem. Essa é a pergunta, essa é a afirmação mais anti-científica do mundo. Fala, cara, isso não é nada. Se você só falar que a esfera é o universo inteiro, não muda a pergunta, ela só continua maior. Então, o que eu diria? Que a prova... Tem um livro maravilhoso, recomendo fortissimamente para quem quiser se aprofundar nesse tema. A prova da existência de Deus, que é a prova do primeiro motor imóvel, que é essa que a gente falou, ou seja, toda a sequência do universo precisa ter uma origem, essa sequência é ato puro, ela é extremamente fantástica. O livro do Edward Feser, que aliás é filósofo da ciência também, baita cara, chama Refutando o Neoateísmo, a última superstição, 2 pontos, Refutando o Neoateísmo. E o que eu acho maravilhoso do Feser, que eu acho melhor do que a maior parte dos argumentadores sobre esse assunto, é que ele resgata... Primeiro que ele entende ciência, portanto ele não perde o tempo dele usando uma argumentação circular para falar disso. Porque, veja, por definição física, eu estudo da natureza, não tem outro negócio. Se eu estou falando da origem da natureza, o estudo da natureza não vai me entregar uma resposta da origem da natureza. Só uma análise lógica, que é o que a gente está fazendo, é uma análise puramente... É lógica pura, a gente não está... a gente não está usando experimento algum vai me mostrar isso. Só a lógica pura vai me aventar. Quando eu li e entendi isso, falando agora de um ponto de vista pessoal, eu olhei e falei, caramba, calma, deixa eu entender, eu parei assim, todo o meu negócio eu parei e falei, calma. Para meu choque, uma grande parte de pessoas na história da humanidade se convenceram por esse mesmo argumento, e esse argumento está circulando aí a tal. Eu empilhei livros ateus, vários, comecei a empilhar vários. Comecei a tentar um bom argumento para refutar as 5 vias de São Tomás, não um bom argumento para outras vias piores. Quanto mais eu achava, eu falava, cara, não tem uma desgraça de um argumento que está indo nessa linha, entendeu? A galera vai por outras vias, vai por outros caminhos, mas o bom e velho São Tomás, ninguém está batendo. E na medida que eu fui empilhando, eu comecei a reparar uma coisa. E empilhei outros tantos argumentos, para quem riu da palavra prova. A prova em sentido metafísico é diferente de prova em sentido científico. A gente está usando outra terminologia. Aqui que a gente está falando de metafísica. Cara. A gente não está falando de... Isso aqui não é ciência, aqui é metafísica. São áreas do conhecimento separadas. Por isso que o que eu estou propondo aqui é
Eu não estou propondo prova nenhuma para a existência de Deus científica. Estou até absolutamente cético da possibilidade de tal prova. Estou propondo uma prova metafísica, uma outra coisa. Aí eu empilhei os livros ateus, vários, Dawkins, a galera toda, comecei a ler. E eu empilhei outros livros cristãos, desses que eram de linha metafísica. Eu comecei a ler, eu falei, cara, tem um problema aqui para mim, né? Os livros ateus que eu estou lendo conhecem o argumento, e incito as pessoas a ler esse livro do Fraser, fortemente. Os livros ateus que eu estou lendo conhecem o argumento, não conhecem o argumento cristão, mas os livros cristãos conhecem o argumento ateu. Eu falei, pô, alguma coisa está errada nessa história, porque nunca no livro ateu eu estou vendo um argumento cristão bem colocado. O argumento cristão que eu falo, na verdade, é o argumento metafísico que vem de Aristóteles. Essa demonstração que a gente está falando está na metafísica de Aristóteles. Não foi criada por ninguém cristão, é anterior ao cristianismo. Lembrando que Sócrates, Platão e Aristóteles concluem que existia um Deus único. Sem cristianismo, sem fé, sem nada, por meio da razão natural, falar, cara, a única possibilidade é que existe um Deus único. Então isso aqui é independente da fé da pessoa. Eu particularmente sou uma pessoa que tem fé, mas isso não prescinde da fé. Claro, de uma maneira muito notória, o padre Copleston, que escreveu a História da Filosofia, reiterou esse debate com Bertrand Russell, de uma maneira muito notória no começo do século XX. E aí eu fui assistir esse debate, e aí eu entrei numa coisa, Sérgio, porque é o seguinte, eu comecei a ler tudo para me provar errado. Porque eu falei, cara, entendi. Se alguém provar que esse argumento tão simples, que eu acabei de falar, mas ao mesmo tempo belo, porque a simplicidade também é beleza em termos científicos, que esse argumento está lá no Festa, lá em São Tomás, que está literalmente na Suma Teológica, texto medieval, Idade das Trevas, está lá escrito, mas está na Metafísica de Aristóteles. Se alguém me provar esse argumento errado, beleza, eu não preciso acreditar. Aí você está tentando. Eu estou há 32 anos esperando alguém me provar esse argumento como errado. E nesse tempo, não só eu fui descobrindo que esse argumento não tem uma boa refutação, como na verdade uma moderna só fala assim, metafísica não existe, causalidade não existe, as respostas contra eram piores do que a encomenda, sabe, na minha leitura. Entendi. Aí eu me tranquei em casa, eu me converti literalmente assim, eu descobri a prova da existência de Deus, eu me tranquei em casa com a Suma Teológica, eu falei, eu vou refutar isso aqui, porque daí eu não preciso acreditar nesse negócio. E debate interno sério, porque eu levo a sério isso. Inclusive, na internet as pessoas adoram polêmica sobre isso. Eu sou muito aberto. Se alguém provar que eu estou errado, eu mudo. Inclusive, eu renuncio à crença em Deus facilmente. Se alguém demonstrar que o que eu acabei de falar está errado, eu realmente renuncio. Tranquilidade total. Só a pessoa me demonstrar, falar, Guilherme, está errado por isso, isso, isso. É por isso que o erro está aqui, é por isso. Novamente, estou 12 anos nessa. E aí, quando eu comecei a me chocar que ninguém sequer endereça o argumento de uma maneira boa, eu falei, cara, me tranquei na Suma Teológica. Sabe qual é o problema? Quanto mais eu lia São Tomás, pior ficava. Pior ficava pro meu lado, entendeu? Não pro lado de São Tomás. Eu falava, cara, esse cara tá mais inteligente que eu. O cara tá manjando do que tá rolando aqui de uma maneira muito pesada. E o que ele tá falando tem uma coerência que eu nunca vi antes na minha vida como uma pessoa. Então, eu lendo aquilo, eu falei, cara, Deus existe. E aí eu saí dali e falei, agora eu preciso... Bom, e que também, vamos lembrar, a conclusão predominante na história da civilização é Deus existe. A conclusão, sim, claro. A conclusão exótica é a nossa. A nossa é exótica. A nossa, o que eu quero dizer, é a da nossa cultura contemporânea. No entanto, a nossa cultura contemporânea também está falando que sexo biológico não existe, o que me leva a crer que a nossa cultura contemporânea também tem vícios intelectuais. E aí, depois que eu entrei nessa, aí vem todo o resto. Mas eu até hoje, eu diria para você o seguinte, existe para o público que é muito cético disso, e fala, Guilherme, você tá louco, fanatismo religioso, morra, vamos entrar no debate e tal. Eu falaria o seguinte, olha, leia essas coisas por conta própria, não precisa confiar na minha palavra. Esses textos são muito clássicos e antigos. Esse texto do Fraser, que é uma formulação moderna disso, porque ele entende filosofia da ciência e reintroduz a metafísica. Mas se você lê a própria Suma Teológica, a metafísica de Aristóteles, elas têm um argumento lá muito bem estabelecido há milhares de anos. E tem uma tradição muito forte em relação a isso. Qualquer um de vocês pode testar isso. Pode ler o argumento, pode meditar com muita calma sobre o argumento e pode contemplar a possibilidade X ou Y. Várias pessoas da história leram esses argumentos e converteram. Converteram, o que eu quero dizer não é viraram cristãos necessariamente. Concluíram, falaram, Deus existe. Essa é uma conclusão.
E aí tem um motivo que eu falei para vocês do porquê que Platão e Aristóteles, que não estavam inseridos em nenhuma tradição religiosa, aliás, estavam brigando com a tradição religiosa da época deles, literalmente em contraposição a ela sobre vários aspectos. Eles colocaram, né, porque eles concluíram que existe um único Deus e não são politeístas, como outras tradições. Por que eles chegaram nessa peculiar conclusão e eles não partiam de nenhuma tradição religiosa? E aí, esse é o argumento que me convenceu. Então, a partir daí, eu, claro, me encantei pela tradição cristã por várias coisas que a gente já citou aqui, como, por exemplo, esse simbolismo que eu vi no Interstellar, no Tolkien e outras coisas, e eu tenho a fé nisso. Mas eu mudei de perspectiva em relação a isso a partir o ponto de partida nessa visão Deus existe foi a prova da existência de Deus. Entendi. Aí, ó. Tá debatido. Não, No argumento... Bom, o argumento não é simples, né? O argumento está longe de ser simples. Porque a galera está aqui... O negócio é o seguinte, pessoal. Você tem que partir do ponto que é metafísica. Claro. Se for entrar na física... É outra discussão. Aí é outro papo. Então, essa seria a premissa básica de todas. A premissa básica, a gente está fazendo uma discussão metafísica. Metafísica. A discussão... É isso que o pessoal não está entendendo. Vou usar a física para provar que Deus existe. Eu não entro nesse debate porque, esse debate não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo assim... estudei método científico no mestrado e tal, mas, cara, tem pessoas mais qualificadas que eu para debater a nuance da física. É que o pessoal não entendeu esse começo. Esse começo é importante, pessoal, entendeu? Metafísica, não é física. O pressuposto da ciência é o outro. E não só o pressuposto da ciência é outro, mas eu diria que a metafísica é uma ciência anterior à ciência experimental. Óbvio, porque ela lida com princípios mais essenciais. O primeiro princípio da metafísica é o que eu falei, identidade. Identidade é um princípio bem básico, não contraditório. A gente está voltando para a essência do negócio. Eu diria, inclusive, que do meu ceticismo em relação a essa discussão científica se Deus existe. Eu sou muito cético dessa discussão. Eu acho ela uma circular em muitos aspectos. Acho que não dá em nada. Porque acho que os dois lados estão tentando provar um negócio cuja o objeto de estudo é impróprio. Entendi o que você falou. O meu argumento é que você está tentando usar uma ferramenta que não tem nada. Ela não tem nada a ver com a discussão. Não é que não tem nada a ver, porque quando a gente fala de física também tem toda uma cosmologia, todo um negócio que não é. Mas isso aqui é mais perigoso. Como a ferramenta é meio parecida, daí que a pessoa acha que vai resolver um problema que ela não vai resolver. Sim. Mas aí. Agora isso que o pessoal deve ter confundido aí. Isso. Aí agora vamos voltar. Falando da metafísica. Não vou virar casaca, não, cara. Que relaxa. O pessoal também só quer. Não tô entendendo o que ele falou, cara. Ele partiu, na verdade, você partiu do seu ceticismo, né? Claro. E aí ele foi atrás e foi estudando. Cara, todos vocês, eu posso estudar, você pode estudar, tudo que ele estudou, pode chegar nas mesmas conclusões que ele pode chegar em outras também. O que eu tô incentivando, veja, é que as pessoas estudem. E que elas conheçam isso que eu tô discutindo. Porque eu tô vendo no debate geral, eu não tô vendo este ponto de vista ser tão debatido. Eu tô vendo outros pontos de vista. E eu não tô contra os outros. Eu acho tudo válido. Galera, eu acho tudo válido. Eu não tô nem aí. Eu já me coloquei na posição ateia, ferrenha, falar, cara, tá errado, não sei o que tal. No entanto, eu vou repetir isso é algo chamado a primeira via da demonstração da existência de Deus, tal, por São Tomás. Então vamos lá. O argumento é o seguinte: tudo no cosmos todas as coisas que nós estamos vendo, elas estão ou em potência ou em atualidade. Então, ato é uma coisa que de fato, potência é uma possibilidade. Movimento é a transposição de potência para o ato. Aí, só para até explicar para a galera, isso aí é na metafísica. Sim. Por exemplo, se você fizer uma analogia na física, força é igual massa vezes aceleração. Sim. Que é basicamente a mesma coisa. Por exemplo, essa lata aqui, ela não vai sair daqui a não ser que tenha um ato externo que faça ela mover. Exatamente. Metafisicamente, galera, é dessa maneira que ele está colocando. Exatamente. Fisicamente, mas é outro papo, seria a força, tá aqui, ó. Massa vezes aceleração. Mas o que faz sentido, por quê? Esses princípios da metafísica, na medida que são universais, você pode aplicar em várias ciências e eles vão encaixar. Exemplo, para mudar uma forma de governo, vai ter que ter um governante que vai atuar para mudar a forma de governo e assim vai. Então, tudo que você fizer na vida, você pode aplicar esses princípios. Beleza. Então, potência, as coisas estão ou em potencialidade ou em atualidade. E movimento
que aqui é um outro sentido do movimento, que não é o sentido, que é o que muita gente confunde. Muita gente pega a história do movimento, do primeiro motor imóvel, movimento aristotélico, e eles acham que o que Aristóteles está chamando de movimento é o que Newton está chamando de movimento. Galera, é outra terminologia. Em grego o termo é outro, a palavra é outro negócio, e eles não estão se referindo à mesma coisa. Inclusive, quando o Newton fala física, ele está pensando numa física experimental, é outra linha de raciocínio. O que o Aristóteles chama de física lembra muito mais o que a gente chama de filosofia da ciência atualmente do que o que a gente chama de física no mundo contemporâneo. Isso é uma questão terminológica importante. Então vamos lá. Então as coisas estão em atualidade e potencialidade. As coisas estão em movimento. Outra frase estão falando, tudo está em movimento, tudo está, em outras palavras, tudo que eu percebo, ou mais ainda, tudo do mundo material, tudo que envolve a matéria, em toda a ordem cósmica, está em movimento. Está, em outras palavras, passando da potência ao ato toda hora, sobre vários aspectos. Tudo está em movimento. Só que, aí é a parte essencial do argumento, nós estamos falando contra a ideia de não ter causa alguma em um movimento. Em outras palavras, do movimento acontecer, nós estamos falando que de uma maneira 100% espontânea, porque você poderia ter espontaneidade parcial, mas aqui espontaneidade parcial incide ainda no que a gente está falando. Exemplo, sei lá, por acaso, entre aspas, em certa medida, sei lá, um asteroide bate no negócio, espontaneamente acontece, mas veja que está dentro de leis da física, leis cósmicas, então a espontaneidade parcial não resolve. A espontaneidade tem pouca nisso aí, na colisão tem pouca. Exatamente. Aqui a gente estaria falando de espontaneidade absoluta. O que é espontaneidade absoluta? Zero causa, não tem causa. É zero causa, não tem causa e aconteceu fé cega. Aconteceu porque... aliás, um dos motivos que eu consigo que Deus existe é isso. Eu percebi que eu precisava de mais fé para acreditar na premissa de que aconteceu do nada do que na outra. Mas vamos voltando. Aí eu falei, cara, beleza. E eu, em certa medida, sou uma pessoa cética. Então, beleza. Então, tudo está em movimento. Ponto central. Só que em tudo que eu reparo da realidade, a passagem da potência ao ato demanda um ato anterior. Que é o que a gente falou. Então, a sequência não é PA. Potência ato, a sequência APA. Precisa de um APA e aí vai embora. A sequência inevitavelmente começa em A, não começa em P. Porque se eu comecei a sequência em P, geração espontânea, absoluta, sem causalidade, voltei para um paradoxo que coloca em xeque, reitero, a razão humana como um todo e a ciência inclusive. Porque eu neguei, porque eu estou dizendo que pode não ter causa alguma. Então pode falar assim, caiu, não tem nada a ver. Próximo. Como muitos céticos na filosofia, os negadores da metafísica, foram por essa linha. Fala, cara, não existe razão humana. Mas aí também, cara, assim, não faz muito sentido o cara que é da física, por exemplo, querer negar a metafísica e nem ao contrário, né? Não faz o menor sentido. Porque aí são coisas totalmente... São objetos, são formas, são premissas, são formas de estudos distintos. E são complementares no sentido que são distintos. Igual o cara da física querer negar a ética e o cara da ética querer negar a física. Eu sou ridículo. Você fala assim, não, eu usei a física para desprovar a ética. Fala, o que aconteceu? E o cara da ética fala, não, eu tenho raciocínio ético que desprova a física. Fala, não, calma. São Tomás de Aquino, até no começo da Suma Teológica, fala, olha, você consegue perceber que a Terra é redonda de várias maneiras. A primeira pergunta da Suma Teológica, ele fala, você pode perceber pela astronomia e inferir que a Terra é redonda, ou você pode perceber pela geologia, pela análise da Terra. Mas em todo lugar, são ciências distintas, mas elas chegam na mesma conclusão porque só tem uma verdade. A realidade é uma, não tem duas. Por isso, que eu diria para vocês, qualquer visão reológica que se preze, ela não vai contradizer qualquer achado autêntico científico, ela não tem como, porque a realidade é uma só, não pode ter duas realidades. Então essa beleza. Então vamos lá. Então, APA. O ato é necessário para que algo passe da potência ao ato. Bom, mas a sequência causal cósmica como um todo tem que ter um princípio. Ela não pode não ter um princípio, porque senão isso é só um absurdo lógico, ela tem que ter um início. Dado que ela tem um início, o início tem que ser A, não P, por causa do que a gente acabou de falar. Só que esse ato original, por definição, não está em movimento. Por que ele não está em movimento? Porque ele não está passando a potência ao ato, porque senão ele teria um P anterior que estaria amassando ele. Como ele é o A original, ele não está em movimento. Portanto, eu tenho um item originador do movimento todo da sequência do cosmos. Esse item originador do movimento cosmos, esse item de análise, ele é ato. Ele não é movimento, ele é ato puro. Portanto, ele não encaixa em qualquer item que eu queira inserir.
cordas, física quântica, porque tudo isso voltaria para movimento natural. Mas aí também misturaria com a física, que não é o nosso caso aqui. Misturaria né? com a física, que não é o nosso caso, mas só para a gente entender que tudo que é material que eu introduzi numa análise dessas, por definição, é movimento. Não tem como ser de outro modo. Porque aí eu teria postulando uma coisa muito estranha, que sabe, material é movimento, ponto. Porque a natureza do material é ter movimento. O que a gente acabou, é a premissa anterior, como a gente voltou. Beleza. Então tá de novo em A. A para APA é o começo. Esse é o ato puro, como chamam os medievais. O que é? Pura existência. Esse primeiro A é anterior ao espaço. Porque, por definição, ele é o causador do espaço. Ele é anterior ao tempo, porque ele, por definição, é causador do tempo. Então, ele é anterior ao espaço e ao tempo. Ele é originador de ordem, porque existe ordem no cosmos. O cosmos não é causa absoluto. Na medida que ele é originador de ordem, ele é princípio de ordem, portanto, ele é princípio de inteligência. Aliás, Aristóteles fala isso claramente. Fala, Deus é inteligente porque o cosmos tem ordem e ordem é inteligência, portanto, Deus causou algo inteligente. Isso é Aristóteles falando. Aristóteles fala isso do quê? Do fato de que é ordem. Esse ato é ordem. E a gente, às vezes, não raciocina inteligência como ordem, né? Mas faz todo sentido. Quando você bota inteligência, uma coisa você organiza, você bota a ordem, a gente falou um monte disso aqui. Beleza. Esse ato original, portanto, não estando em movimento, ele é eterno, por definição, porque o que está em movimento é em transição. Eterno, não material, não espacial, originador de todo o movimento cósmico e princípio de ordem e inteligência é o conceito ipsis literis de Deus. Essa é aquilo que é chamada da primeira via de demonstração da existência de Deus, chamada também de argumento do primeiro motor imóvel.